E aí galera? Tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos resolver uma dúvida que muita gente tem sobre os ensinamentos do Neville Goddard. Afinal, o que é essa tal de imaginação criativa? É só sonhar acordado ou tem algo mais por trás? Se você já tentou imaginar seus desejos, mas ficou pensando será que tô fazendo isso direito, esse vídeo é para você. Então, deixa aquele like rapidinho, se inscreve no canal e bora entender de uma vez por todas como fazer essa técnica funcionar. Vamos lá! Antes de entrar no coração do tema, vamos dar um passo atrás para quem tá chegando agora. Neville Goddard foi um professor espiritual que marcou o século XX com ideias revolucionárias sobre a mente humana. Nascido em 1905 em Barbados, ele se mudou para os Estados Unidos e passou a vida ensinando que a imaginação não é só uma distração. Ela é o poder que cria nossa realidade. Para os livros dele, como O Poder da Consciência, tudo que existe começou como um pensamento imaginado por alguém. É uma ideia que vira a cabeça da gente do avesso, porque coloca nas nossas mãos a responsabilidade de moldar o que vivemos. Mas o que torna ele tão especial? Neville não era de ficar só na teoria. Ele dizia que a imaginação é uma ferramenta prática, quase como um músculo que a gente pode treinar. Diferente de outras filosofias que falam de destino fixo, ele acreditava que somos co-criadores da vida, e a imaginação é o pincel para pintar esse quadro. O lance é que muita gente confunde isso com sonhar acordado sem rumo, e aí não vê resultado. Por isso, entender o que ele realmente queria dizer com imaginação é o primeiro passo para fazer essa mágica funcionar. E por que isso importa para você? Porque, segundo Neville, seus sonhos, seus medos, tudo que passa pela sua cabeça pode virar realidade se você souber usar esse poder direito. Só que tem um detalhe, nem toda imaginação é igual. Existe uma diferença enorme entre o que ele chamava de imaginação criativa e o que a gente conhece como devaneio. E é exatamente essa diferença que vamos explorar hoje, para você sair daqui sabendo como transformar seus pensamentos em algo concreto. Preparados para essa jornada? Então, o que Neville queria dizer com imaginação criativa? Para ele, não é só pensar em algo legal e deixar para lá. É um processo intencional, onde você mergulha numa cena mental com foco, propósito, principalmente, emoção. Imagina que você quer se sentir mais confiante. Não basta visualizar você falando em público. Você precisa se ver lá, sentindo o coração calmo, ouvindo os aplausos, vivendo aquela segurança como se fosse agora. Neville dizia que essa é a chave. Fazer a cena tão real na sua mente que o subconsciente acredita que já aconteceu. Esse método tem um porquê bem específico. Neville ensinava que o subconsciente não diferencia o real do imaginado, ele só entende o que você sente. Quando você cria uma cena com todos os detalhes sensoriais e coloca emoção nisso, é como se você estivesse gravando um novo roteiro para sua vida. Por exemplo, se você quer um relacionamento feliz, não é só pensar na pessoa ideal. Você imagina um jantar com ela, ouve a risada dela, sente o calor da mão dela na sua, e deixa essa alegria preencher você. Isso é imaginação criativa, um ato consciente de criar o que você quer manifestar. E tem mais, Neville dava um toque especial para essa prática. Ele sugeria fazer isso num estado relaxado, quase como um transe leve, muitas vezes antes de dormir. Por quê? Porque nesse momento o subconsciente está mais aberto, pronto para absorver o que você está plantando. Então, não é só imaginar de qualquer jeito, é escolher a cena, dar vida a ela com sentimento e confiar que ela vai crescer. É isso que separa a imaginação criativa de Neville de qualquer pensamento solto que passa pela cabeça. Vamos ver agora como o devaneio entra nessa história. Beleza, agora vamos pro outro lado da moeda, o devaneio. Você já deve ter passado por isso, tá lavando louça e de repente se imagina ganhando um Oscar, viajando pro Havaí ou sendo um super-herói. Isso é devaneio, uma fantasia solta, sem direção, que a gente deixa rolar para passar o tempo. Mas, pro Neville, isso não tem o mesmo peso da imaginação criativa. É como comparar um desenho rabiscado num guardanapo com uma pintura feita com cuidado num quadro. O devaneio pode até ser divertido, mas não cria nada sólido. Por que ele é tão diferente? Primeiro, falta intenção. Quando você devaneia, geralmente não está tentando mudar nada, é só a mente passeando por aí, sem compromisso. Segundo, falta emoção profunda. Você pode imaginar 1000 coisas incríveis, mas se não sente aquele frio na barriga ou a alegria de verdade, o subconsciente não compra a ideia. Neville dizia que o sentimento é o segredo, e no devaneio a gente quase nunca mergulha fundo bastante para sentir algo que mexa com a alma. E tem outro ponto, o devaneio é descontrolado.
Um dia você imagina uma coisa, no outro já mudou para outra, sem consistência. Já a imaginação criativa é focada, você escolhe uma cena e fica com ela, construindo ela dia após dia até virar parte de você. Pense assim, devaneio é como jogar sementes no vento sem cuidar do solo, imaginação criativa é plantar, regar e esperar a colheita. Um distrai, o outro transforma. Entender essa diferença é o que vai te ajudar a usar o método do Neville do jeito certo. Agora que a gente já sabe o que é cada coisa, vem a pergunta: por que a imaginação criativa funciona e o devaneio não? Neville tinha uma explicação clara. O subconsciente é como um funcionário obediente, ele acredita no que você dá para ele com emoção e clareza. Quando você imagina algo com intenção e sente como se fosse real, você está dando uma ordem direta: faz isso acontecer. O subconsciente pega essa emoção e começa a alinhar seus pensamentos, ações e até o mundo ao seu redor para transformar aquilo em realidade. Mas não é só mágica, tem um fundamento psicológico nisso. Quando você vive uma cena na mente com sentimento, seu cérebro cria conexões novas, é quase como ensaiar para a vida real. Por exemplo, atletas usam visualização para melhorar o desempenho, imaginando cada movimento antes da competição. Neville levava isso pro lado espiritual. Ele dizia que o que você aceita como verdade na sua consciência acaba se manifestando no mundo físico. O devaneio não faz isso porque não tem peso emocional nem direção para guiar essas mudanças. E tem um detalhe importante: a consistência. Neville falava que imaginar uma vez só não basta, é como plantar uma semente e esquecer de regar. A imaginação criativa funciona quando você volta para a mesma cena várias vezes, reforçando o sentimento até virar natural. No devaneio, você pula de ideia em ideia, e o subconsciente fica perdido, sem saber o que priorizar. Então, é o combo de intenção, emoção e repetição que faz a imaginação criativa ser o motor da manifestação. Chegou a hora que todo mundo ama. Como fazer isso na prática? Vamos imaginar algo simples, como querer mais paz no dia a dia. Primeiro, encontra um lugar tranquilo, pode ser sua cama à noite ou um canto silencioso. Fecha os olhos, respira fundo e relaxa o corpo. Depois, cria uma cena clara na mente, você sentado numa praia, ouvindo as ondas, sentindo a brisa, com o coração leve e calmo. Não é só pensar, é entrar na cena, como se você tivesse apertado o play num filme. Agora, adiciona os detalhes sensoriais. O que você vê? O mar azul, o pôr do sol? O que ouve? As ondas quebrando, pássaros voando? E o mais importante, o que sente? Aquela paz profunda, como se todos os problemas tivessem sumido. Fica nessa sensação por uns minutos, deixando ela crescer dentro de você. Neville dizia para fazer isso como se fosse real agora, não algo que um dia vai acontecer. Antes de dormir é perfeito, porque o subconsciente está mais receptivo e vai trabalhar nisso enquanto você descansa. Repete essa cena todo dia, sempre com a mesma emoção. Nada de ficar mudando a história ou imaginando 1000 coisas diferentes, foco é essencial. Se vier um pensamento tipo, isso não vai dar certo, ignora e volta para a sensação boa. Com o tempo, você vai notar que essa paz começa a aparecer mais na sua vida, porque sua mente está sendo treinada para isso. Esse é o jeito Neville de imaginar, simples, direto e com sentimento de verdade. Antes de fechar, algumas dicas para não escorregar pro devaneio sem querer. Primeiro, mantenha simples. Neville dizia que uma cena curta e clara é mais potente que 1000 ideias bagunçadas. Se você está imaginando paz, não fica inventando um roteiro de novela, uma imagem forte com emoção já basta. Segundo, coloca um limite de tempo. Uns 5 minutos bem focados valem mais que 1 hora divagando sem rumo. Terceiro, cuidado com a dúvida. Se enquanto você imagina, fica pensando será que funciona, isso é o subconsciente te sabotando. Neville dizia para imaginar com fé, como se fosse fato consumado. Se a mente começar a viajar para outros assuntos, respira fundo e volta pro foco. Por exemplo, se você está imaginando um emprego novo e de repente vira uma fantasia de ser astronauta, para e realinha, devaneio é legal, mas não manifesta. Por último, usa um gatilho para te ajudar. Pode ser uma música suave ou um horário fixo, como antes de dormir, para criar um ritual. Assim, você treina a mente para entrar no modo imaginação criativa sem se perder. Com prática, você vai sentir a diferença entre esses dois jeitos de imaginar e ver como o método do Neville realmente faz as coisas acontecerem. É isso, galera. Agora você sabe que imaginação criativa não é só devanear, é uma ferramenta com intenção, emoção e poder para mudar sua vida,
como Neville Goddard ensinava. Testa aí e vê como suas emoções e sua realidade começam a se alinhar. Se curtiu, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais dicas assim. Obrigado por assistir, vocês são incríveis. E me conta aqui nos comentários, já tentou imaginar algo hoje? Qual foi a cena? Vamos trocar ideias. Até a próxima.